Mas não se iludam, viu? Não é porque estamos dizendo que o Brasil melhorou por causa do café, que tudo estava indo bem, né? Melhorou, era bom para os fazendeiros, a população pobre continuou pobre. Os escravos que trabalhavam nas plantações, quanto mais tinha que produzir, mais eles trabalhavam e sofriam com isso, entendeu? Então, e outra coisa, não é que o Brasil não chegou a ser um país rico, não, né? Deu uma melhorada, né? Saiu do sufoco, mas não chegou a ser um país rico, como outros países eram. Aí surge a questão, né? Tem países ricos, o que eles fazem? O Brasil ganha dinheiro com café, melhorou, mas o que os outros países fazem que deixam eles serem ricos, né? E nós não somos ricos? O que tinha de atividade econômica que fazia algum país ser rico? É simples. Indústria. Os países que, em vez de investir em café, investiam na indústria, tecnologia, ganhavam mais ainda que o Brasil. E ficavam países ricos. O café é bom, porém a indústria é melhor ainda. O Brasil deu um passo à frente, né, investindo em café, mas se agora pegar o dinheiro que ganhou com esse café e comprar máquinas, né, tal, abrir fábricas, o Brasil vai dar mais um passo ainda e vai virar um país rico. Veja só, naquela época, né, a Inglaterra, que era o país mais rico do mundo. É mais rico por quê? Porque planta café? Não, porque eles têm indústria, tecnologia, fabrica mercadorias, vende para o mundo todo, dá emprego, desenvolvem, né? E outros países que fizeram a mesma coisa, investiu para desenvolver a indústria, incentivou a indústria a desenvolver, como Estados Unidos, Japão, né? Também ficaram países ricos. Por isso o Brasil está vendo que o caminho é esse, tem condição, é só investir, né, na indústria, né? E o empresário brasileiro que mais defendeu essa ideia e que o Brasil tem que pegar o dinheiro que ganha com café e comprar máquinas e desenvolver a indústria, era um empresário conhecido como Barão de Mauá. Barão de Mauá. O nome dele, certo mesmo, era Irineu Evangelista de Souza, mas ele tinha esse título, né, de Barão de Mauá. Na época era chique, viu? Você comprava um nome para ficar sendo bacana, né? Então, eu sou o Barão de Mauá. Aí você até compra esse nome, né? E ele comprou o nome, já tinha dinheiro, né? Ele era ricão. Comprou o nome de Barão de Mauá para poder aparecer no lugar, né? Eu sou o Barão. Naquela época tinha muito disso, né? As pessoas ficavam orgulhosas com esse negócio de ser visconde, de ser duque, né? De ser barão. Uma coisa curiosa, tinha pessoas que tinham nome de barão, duque, conde, mas eram pessoas que ficaram pobres. Mas assim, né? Eu tenho esse nome chique, mas eu sou pobre. Aí vinha gente que era rica, né? Que ganhou dinheiro e falou, ó, eu quero comprar o seu nome. Ah não, eu sou importante porque eu tenho um nome chique de barão ou conde. É, mas tá passando dificuldade, ó. Dinheirinho aqui, você quer? Ó. Aí muitos aceitavam, viu? Aí vendia o nome pra pessoa, ganhavam dinheiro, saia do sufoco, né? Você dane nome, eu vou viver bem, né? Agora, viver melhor, sair do sufoco. E quem tinha grana comprava o nome, e agora eu sou o conde, eu sou o barão. E esse Barão de Mauá fez isso, viu? Muita grana que ele tinha, ele comprou, né? Então não esqueçam, Barão de Mauá, na verdade, era o Irineu Evangelista de Souza, o empresário que mais defendia que o Brasil devia investir na indústria para ser um país rico. Ele não só falava, viu? Ele também fazia. Ele mesmo investiu em vários ramos, né, da economia, indústria principalmente, e ficou um dos homens mais ricos do mundo. Um brasileiro, naquela época, ser um dos homens mais ricos do mundo, né? Aí ele falou, tá vendo? Indústria dá dinheiro, viu? Não é? Eu não estou falando assim que eu acho, não. Eu estou mostrando aqui, ó. Então, ele defendia. Alguns outros também estavam seguindo essa ideia, tem que investir em indústria. Então, o Barão de Mauá era o cara, viu? Desde rapaz novo, já era tipo empreendedor, né? Que o pessoal fala, já viu isso? Você é um jovem empreendedor, tem ideias para ganhar dinheiro e tal. Ele já tinha desde adolescente, viu? Então, o cara era maioral mesmo nesse negócio.
Cara, esse programa tá esquerdista demais, cara. Só fala em pobre, desvalido, favela, quilombo, quilombola. Ora bola! Cadê os ricos, cara? Cadê o capitalismo? Onde é que estão os ricos? Mauá, Mauá, com Barão de Mauá investindo da... Uma das desgraças adicionais do Brasil é que só tem rico chinelão, né, cara? Não se conta nos dedos das mãos do Lula quantos ricos decentes, quantos ricos com visão de país, quantos ricos comprometidos com a nação esse país teve. Mas, em compensação, teve um que valeu por muitos, né, cara? Com 5 Barão de Mauá já dava pra ter feito um país de verdade. O Barão de Mauá, tu sabe quem é, né, cara? É o Irineu Evangelista de Souza. Nasceu em 1813, em Arroio Grande. Onde é que fica Arroio Grande? Só podia ficar no Rio Grande do Sul, né, cara? Tudo que ela é grande é no Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho, só que não exercia. Até porque se mandou cedo de lá, a sorte dele, né? Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele foi morto. E foi morto numa escaramuça bem típica de gaúcho lá, né? O pai dele era plantador de vaca. É o cara que bota a vaca no campo, gigolô de gado, né? Bota a vaca no campo, não faz mais nada, fica esperando crescer. E era ali uma zona de muito contrabando de gado. Ele foi ao Uruguai buscar um contrabando de gado. Na volta deram uns tecos no velho e o velho morreu. Tô pra te dizer que pro Mauá foi uma só. No caso, Irineu, né? Não era Mauá ainda. Foi uma sorte. Porque ele foi trazido por um tio pro Rio de Janeiro com 9 anos de idade. Foi posto no trabalho com 9 anos de idade. Virou caixeiro, virou comerciante. Com 12 anos de idade já era o chefe lá dos estabelecimentos de um tal Pereira de Almeida, que era um atacadista, né? Um comerciante a grosso, como então se dizia, do Rio de Janeiro. E com 16 anos de idade já era sócio do cara, meu. É uma coisa... o cara era gênio dos negócios, né? E aí esse Pereira aí devia um dinheirão para um escocês aqui do Rio de Janeiro chamado Richard Carrots, né? Que morava aqui, era um grande negociante britânico, né? E ele deu o Mauá, então o Irineu, em troca das suas dívidas para esse escocês. Cara, o Irineu era tão gênio nos negócios que o Carrots voltou para a Escócia e deixou, a partir dos 19 anos de idade, o Irineu cuidando dos seus negócios no Rio de Janeiro. Esses negócios floresceram muito, mas o Irineu resolveu vendê-los para se tornar o quê? Para se tornar industrial, cara. Industrial num país que ainda não tinha indústria. Não tinha indústria porque havia uma restrição dos ingleses à existência da indústria no Brasil. A gente vai falar disso algum dia aqui. É uma coisa que tu ignorantemente não sabe, até que surgiu a chamada Tarifa Alves Branco, sobre a qual falaremos algum dia aqui, porque é um momento chave na história do Brasil. E a partir de 1846, o Brasil pôde começar a desenvolver indústrias. Qual foi a primeira indústria digna do nome do Brasil? Foi a indústria do Mauá. É claro, porque quem ainda não era Mauá, ele vai virar Mauá depois. Mas nós vamos chamá-lo de Mauá e pronto, não enche o saco. Aí o Mauá resolveu criar a primeira fundição e o primeiro estaleiro brasileiro, porque já era a era do grande capital, né? Já era a era da ferrovia, que o Brasil não tinha, e a era da navegação a vapor. E o Brasil continuava navegando a vela, né? Porque vai ficar claro nesse episódio que o Brasil era um país escuro que o Mauá iluminou, era um país retrógrado que o Mauá fez progredir, era um país com iluminação a óleo de baleia que o Mauá iluminou, e era um país de estradas poeirentas que o Mauá botou nos trilhos. Mas isso viria depois, porque primeiro ele fez esse estabelecimento na Baía de Guanabara, em Niterói, num lugar chamado Ponta de Areia. Ponta de Areia. Ali ele criou num lugar que já era uma armação de baleias, um lugar onde matavam baleias, só que já tinham matado todas as baleias, não tinha mais baleia para matar. Ele comprou de barbada essa armação e transformou num estaleiro e fundição. Conseguiu um capital de 60 contos, que era o equivalente ao rendimento de uma grande fazenda de café durante todo um ano, ou seja, era um monte de dinheiro, associado com esse Richard Carrots, e criou essa fundição. A primeira obra que essa fundição fez foi o canos de ferro para a canalização do rio Maracanã, que na época ainda não era podre, porque o Rio de Janeiro ainda não tinha nem distribuição de água domiciliar, não tinha nem... a água era entregue
em barris. Aí o Mauá resolveu canalizar o rio numa iniciativa junto com o governo, e aí quando os canos ficaram prontos, o governo não pagou os canos, cara. Não, essa obra foi adquirida na gestão anterior. Era um gabinete liberal, porque o Brasil se dividia, a política do Brasil na época se dividia entre liberais e conservadores, no segundo reinado. Os liberais eram liberais na política e horrorosos na economia, e disseram, não, nós não vamos te pagar. Aí assumiu, ele quase faliu, ele ficou a um passo de falir. Mas daí assumiu um novo gabinete, um gabinete conservador, mas conservador na política, liberal em economia, e liberou um empréstimo de 300 contos, pagou os canos, o rio foi canalizado, a água foi distribuída, a fundição e o estaleiro pôde, enfim, começar a florescer. Passou a ter mais de 300 funcionários, foi a primeira indústria digna do nome do Brasil e diversificou. Fizeram 72 navios a vapor, na época que o Brasil só navegava a vela, né? Depois fizeram engenhos de açúcar, também a vapor, porque o Mauá era totalmente contra a escravidão. Quando ele comprou Ponta de Areia, tinha 28 escravos lá. A primeira coisa que ele fez foi liberar os escravos e contratou basicamente funcionários que ele trouxe da Inglaterra, com bons salários. Chegou a ter 300 funcionários essa fundição. Quando estourou a Guerra do Paraguai, da qual o Mauá sempre foi contra, que chamava de a maldita guerra, essa expressão é dele, ele foi meio que forçado pelo governo a fazer canhões. E fez canhões, né, cara? E ganhou dinheiro com canhões de cobre. Depois também fez navios a vapor, com os quais o Brasil acabou ganhando a guerra, porque o Brasil começa a ganhar a Guerra do Paraguai, uma guerra fluvial, né, na Batalha do Riachuelo, etc e tal. Bom, nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade suja, escura, quase horrorosa, se é que não fosse horrorosa, mas e perigosa, bem ao contrário de hoje, né? Porque a cidade era iluminada com lampiões de óleo de peixe. Óleo de peixe era óleo de baleia, cara. Porque houve uma época que tinha tanta baleia, mas tanta baleia na Baía de Guanabara que dava engarrafamento de baleia. Tem imagens de um tal Leandro, não sei das quantas, esqueci o nome agora, de 1700 e pouco, mostrando as baleias entrando na Baía de Guanabara em fila para procriar. 250 baleias por ano os caras matavam para fazer o tal óleo de peixe que iluminava parcamente, né, uma luz pardacenta, uma luz bruxuleante, né, que deixava o Rio de Janeiro ainda mais assustador de noite. Quando o Mauá resolveu fazer o quê? Iluminação a gás, cara. Transformar o Rio de Janeiro numa cidade-luz. Aí ele adquiriu uma vasta zona para os lados do que se chamava então Cidade Nova, depois ali da Quinta da Boa Vista, que era um lugar terrível chamado o Alagado, que depois passou a se chamar o Aterrado. Por quê? Porque ele aterrou aquele mangue, o tal mangue de São Diogo, que era um lugar muito terrível, e ele fez o Canal do Mangue e ladeou com belíssimas palmeiras imperiais que ficaram lá durante tempos, morreram todas as palmeiras, tem fotos delas enormes, depois desenhos e fotos também vão diminuindo, hoje não tem uma palmeira lá. Ó jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. E lá ele construiu a sua fábrica de iluminação a gás, isso em 1852. Só que quando ele trouxe também ingleses para criar essa fábrica de gás, teve uma epidemia de febre amarela. É uma coisa já extinta, não existe mais, hoje não é um perigo que o Brasil corra, porque a febre amarela é uma doença transmitida por um mosquito, Aedes aegypti, é uma doença muito primitiva. Só países muito primitivos têm esse tipo de doença, então naquela época o Brasil era primitivo, agora já acabou com o perigo da febre amarela, na época tinha, e morreram cerca de 100 dos funcionários que o Mauá trouxe. Ele chamou o lugar de antessala do inferno. Mas mesmo assim, ele tinha um contrato com o governo que ele tinha que entregar esses lampiões a gás, e ele entregou no prazo os lampiões a gás em 1854. E os jornais, especialmente o Jornal do Comércio, em 1854, dão definições, dão descrições muito minuciosas do encanto que aquela luz, quando enfim o Rio de Janeiro, eram 4 ou 5 quarteirões no coração, no centro do Rio de Janeiro, ao redor da Igreja da Candelária, foram iluminados pela primeira vez e o Rio de Janeiro pôde ver a luz. Depois, por volta de 1870, começou um confronto muito grande. O Mauá vai ganhar outro episódio. O Mauá vai ganhar outro episódio aqui, porque nesse primeiro eu queria só realmente me concentrar ali em Ponta de Areia e na fábrica de gás. Porque logo em seguida da criação da fábrica de gás, o Mauá vai introduzir o Brasil na era do trem, vai fazer a primeira ferrovia brasileira. Mas isso eu vou falar num outro episódio, mas preciso mencionar um acontecimento
acontecimento específico disso, porque ele vai causar a derrocada do Mauá. Quando o Mauá resolveu inaugurar a estrada de ferro que iria do Rio a Petrópolis, ele convidou o imperador, ele era vizinho do imperador, ele morava do lado da Quinta da Boa Vista, num palacete que dizem que era tão bom quanto a própria quinta. Dom Pedro II, que tem gente que gosta, entendeu? Que acha, assim, que era um monarca bonachão, bondoso, queridão, com aquela barba, que estudava sânscrito, que estudava hebraico, e que tinha uma tropa de choque no Congresso, a bancada ruralista, a bancada escravista, que defendia o trabalho escravo, que defendia a agroexportação, o agronegócio. O agro é pop. Agro é pop quando planta maconha, que nem no Uruguai, cara. Agro é pop plantando soja. Não enche meu saco com agro pop. Então o agro pop plantava café com um monte de escravo. Não queria indústria. Queriam exportar café e importar bens de consumo. É uma coisa genial. Então essa bancada ruralista começou uma grande campanha contra o Mauá, que acabaria destruindo o Mauá. E se diz que essa campanha começou quando, na inauguração da ferrovia, que falaremos no outro momento, o Mauá deu uma pá de prata com cabo de jacarandá, cravejada de brilhantes, para que o imperador desse a primeira pasada no início das obras. Não foi na inauguração, foi no início das obras da ferrovia. Só que no Brasil, trabalho manual era considerado trabalho escravo. Era feio você ser visto carregando um pacote, um objeto. Você tinha que ter um escravo para carregar o teu objeto. Tu imagina que num país que nem esse, o Mauá deu pro Dom Pedro II a pá, para ele dar a primeira pasada. E o imperador deu, mas diz que se sentiu assim totalmente humilhado pelo aquele porco capitalista interessado no trabalho e não na renda. E se inicia aí, verdade ou não, uma campanha que acabaria destruindo os negócios do Mauá. O Mauá foi vítima de uma campanha violentíssima de parte da ala governista do Senado. As empresas dele acabaram sendo destruídas. Ele pagou todas as suas dívidas, pagou todos os seus credores, morreu zerado, não devia nada para ninguém, mas um império que foi o maior império industrial que o Brasil jamais teve, no qual falaremos numa outra ocasião, acabou. E o Mauá morreu poucos meses antes da proclamação da República. Não sei se a República ia fazer ele se tornar o gigante que ele deveria ter sido, mas eu sei que ele até hoje ainda ressoa como duas chances perdidas para o Brasil. A primeira chance perdida foi que o Brasil poderia ter se emparelhado com as maiores economias do mundo, poderia ter se industrializado nesses anos 1850, 1860, não precisava ter perdido o trem da história como tantas vezes perdeu. E a segunda chance perdida é que nenhum rico resolveu, nenhum não, né, mas pouquíssimos ricos na história do Brasil resolveram seguir esse caminho visionário, esse caminho de um industrial que aposta nesse país, né? Neguinho, quando aposta provavelmente no pano verde. Então assim termina a primeira parte do episódio do Barão de Mauá, o rico que queríamos ter tido. Tchau. Então, vamos aí tentar mentalizar, compreender a realidade. Naquela época do segundo reinado, Dom Pedro II, o Brasil estava tendo a chance de virar um país desenvolvido. Um país que sempre foi pobre, né? Atrasado, agora abriu caminho para desenvolver, ficar um país rico. Tínhamos condições para ficar um país rico, tínhamos já a gente orientando e tal. Já tínhamos alguns fazendeiros mais moderninhos, já querendo estar nesse ramo, mas o negócio deu errado. E o Brasil perdeu a chance de ficar um país desenvolvido, porque muitos fazendeiros ficaram com medo, né? Estou acostumado já com mexer com agricultura, né? Com café, esse negócio de indústria, negócio novo, não conheço, né? Ok? Eu não vou querer não, vou ficar com o que eu estou fazendo mesmo, né? Ficou com medo da novidade. Né? Entendeu o seguinte, hoje a indústria para nós é uma coisa normal, né? Mas naquela época de 1860, 1870 era uma grande novidade, então o pessoal até assustava quando via uma máquina na frente. O que é isso, né? O pessoal tinha até medo. Aí eu não, eu estou acostumado a mexer com roça, com fazenda, esse negócio aí, nem sei o que é isso. Ficou com medo da novidade e não quis, viu? Entenderam? E esses fazendeiros, que eram apegados às suas tradições,
né, de ter poder sobre as terras, sobre as pessoas que dependiam deles, sobre seus escravos, se sentiam como se fossem uns reizinhos na sua terra lá, os maiorais, não queriam se arriscar numa aventura de fazer algo que era melhor ainda, mas eu não conheço essa novidade, eu não quero, e aí ficaram. E ainda faziam campanha junto ao governo, eles tinham muita influência junto ao rei, aí ficavam lá, né, fazendo lobby, não investe não, Dom Pedro, nossa vocação, Dom Pedro, é para a agricultura, isso aí não é para nós não, Dom Pedro, o que é isso, Dom Pedro? E Dom Pedro foi sendo levado, né, pelas ideias deles, e Dom Pedro não deu apoio suficiente para a indústria no Brasil e não desenvolveu. Até a tarifa Alves Branco, que cobrava impostos mais elevados das mercadorias que vinham de fora, para dificultar de vender, para poder vender a nossa, desenvolver, até a tarifa Alves Branco foi cancelada e o Brasil não deu esse passo para frente, não desenvolveu a indústria porque os fazendeiros ficavam apegados, né, à tradição, tinham medo da novidade e aí não deu passo para frente, o Brasil perdeu a chance e ainda, né, tentavam derrubar o Barão de Mauá, viu? Não aceitavam que aquele carinha lá, que era um funcionário de uma loja, ficou mais rico que eles. Não aceita o pobre subir na vida não, vamos derrubar ele. Vamos dar um jeitinho para derrubar ele aí, prender ele, alguma coisa. E no final, o Barão de Mauá faliu, né? E a coisa não andou e o Brasil perdeu a chance de virar um país rico. É isso aí, muito bem. Cabe aqui falar um pouco sobre isso, viu? O medo que as pessoas têm da novidade. É comum, no passado, isso aconteceu, até hoje acontece. Muitas vezes temos medo da novidade e esse medo faz a gente perder oportunidades. Muitas vezes ficamos estranhando, né, essas novidades, essas modernagens que aparecem hoje em dia, como na tecnologia, maneiras novas de viver a vida, maneiras novas de trabalhar, de administrar as empresas. Achamos estranho, ficamos com medo e não queremos desenvolver. Vai ficar do modo que eu já sei fazer mesmo. E aí, muitas vezes, perdemos chance de nos desenvolver. Porque boa parte dessas novidades, né, vem para ajudar, para melhorar, não vem para piorar. Né? Você fica preso no passado, o mundo mudou, mas você continua trabalhando do mesmo modo que trabalhava antigamente. Aí fica desatualizado, né? A sua empresa não modernizou, pode até falir, né? Tem pessoas que não sabem mexer nem no caixa eletrônico do banco, não dá, né? Então, se você é uma dessas pessoas, corre atrás do atraso, que você não vai ficar na mão dos outros. To say goodbye to you before we pack you up and ship you off to the University of West England. But I am sure if I feel anything after I am powered down, then it will be the pain of missing you. You must come to visit me in England. You may turn me off. Okay, goodbye, Jules. Goodbye, Jules. Goodbye. I really do love you all. We love you We too, love Jules. you, Jules. All right, we love you. Bon voyage. Everybody say last goodbyes. Bye, Jules. Miss you, Jules. Sleep tight. Sweet dreams. Normalmente são as pessoas mais velhas que agem assim, né? Tem medo da novidade e perde a chance de desenvolver. Já os mais novos costumam fazer o contrário, né? Quando vem uma novidade eles abraçam. Tudo que é novidade eles querem experimentar. O que também não é bom, viu? Porque tem muita coisa que vem aí que em vez de ajudar a desenvolver, faz arrasar com a sua vida. Não é? Novidade eu já vou abraçando, não é assim não. Tem que ter um pouco também de senso, né? Uma novidade aqui, o que foi? É um jogo novo, chama Baleia Azul, quer jogar? Eu quero. Novidade aqui, é um cachimbo com umas pedrinhas, quer cheirar? Novidade, eu quero. Não. Muita novidade vem para estragar a sua vida. Então, é isso. As duas atitudes são problemáticas. Os que têm medo da novidade e rejeita tudo, e com isso perde-se muitas dessas novidades que vão te ajudar a viver melhor,
Como também é problemático aquelas pessoas que abraçam a novidade sem nem pensar, sendo que tem muitas que vão te arrasar na sua vida. Então, o correto seria o quê, né? Saber filtrar, né? Saber agir com sabedoria. Saber agir com sabedoria. Legal, né? Quer dizer o quê? Diante das novidades, o certo seria você saber filtrar, ver as que vão te fazer bem, aproveitar, ir atrás, e as que te vê que vai fazer mal, você evita. O problema é que dificilmente alguém faz isso de saber equilibrar, né? Ou cai muito para um lado, ou cai muito para o outro. A sabedoria não é fácil, ó. E nós vimos um exemplo disso lá com os fazendeiros de café, que tinham medo da novidade da indústria, o governo também não interessou, e o Brasil perdeu a chance de ser um país rico. Não é a primeira vez, né? Nós agora estamos perdendo também, viu? Agora nós estamos perdendo também a chance de ser um país rico. Alguns governos atrás estavam investindo no social, desenvolver o mercado interno. O Brasil estava subindo no ranking de desenvolvimento, né? O Brasil era a bola da vez, né? Então, está desenvolvendo, né? Mas vieram novos governos que estão cortando tudo isso para fazer o Brasil voltar como era antes. Então estamos perdendo uma chance que nós estávamos tendo de ser um país desenvolvido. Fíjense ustedes, Brasil ya es la sexta economía del mundo. Es muy interesante este cuadrito porque marca de este lado... E o sexto lugar do Brasil no ranking do PIB é um assunto que daqui a pouco o Toledo vai comentar para a gente. Um estudo feito na Inglaterra aponta que o Brasil já tem o sexto maior PIB do mundo. A economia do país deve fechar o ano maior do que a do Reino Unido. Veja com o correspondente Franz Vasek. A notícia ganhou destaque na imprensa britânica. Jornais disseram que o país, antes conhecido pelas vitórias no futebol e pelas favelas, se tornou uma das locomotivas da economia global. O aumento da classe média e as grandes exportações de recursos naturais foram apontados como motivo para esse crescimento. A partir daquilo que nós semeamos, da solidez da economia brasileira, nós poderemos continuar trilhando o caminho de um crescimento maior do que a média dos países europeus. O Brasil pode avançar muito mais, quer dizer, para isso tem que começar a focar, parar de focar no ano em curso, né, parar de olhar qual que vai ser o PIB em 2012 ou 2011 e começar a olhar como crescer a taxas mais altas, que é o que os chineses fazem. Em 2005, o Brasil estava em 10º lugar entre as economias do mundo, atrás de 5 países europeus. Neste ano, deve passar para o 6º lugar. A China, a Índia e a Rússia também avançaram. E a tendência deve seguir para 2020, quando os 4 BRIC devem ficar à frente até mesmo da Alemanha. Então estamos perdendo uma chance que nós estávamos tendo de ser um país desenvolvido, né? Mas não é a primeira vez, já aconteceu antes, como essa que nós vimos, da perder a chance de desenvolver a indústria naquela época, né? Que coisa, né? O Brasil, quando vai dar um passo para frente, vem alguém, e geralmente alguém da elite, né, que não quer, porque a ideia é o seguinte, né, a classe pobre vai melhorar de vida, nós não queremos. No Brasil, a elite é sempre assim, né? Aquela elite atrasada que quer ser rica e quer que os outros sejam pobres. Não se contenta de ver o pobre tendo uma vida melhor, né? Só vai ter mesmo gosto se ver o outro se lascando. Então, no Brasil, sempre foi uma sociedade muito injusta, né? Hoje nós vimos isso. A classe média e a classe alta não aceita pobre ter uma vida melhor, né? Pobre andar de avião? Pobre ir para a faculdade? Empregada doméstica, né? Ter carteira assinada, entendeu? Não dá não, aí não aceita. Mas não é só hoje, naquela época antiga já era assim, viu? Você se via que a elite não aceitava que a população pobre, que os negros subissem na vida, né? Eu tenho que ser rico e ao mesmo tempo tenho que rebaixar você para poder curtir melhor ainda, né? E um exemplo disso, naquela época, foi a famosa Lei das Terras, do ano de 1850. A Lei das Terras é um exemplo de como a elite no Brasil não deixava o pobre subir na vida, né? Como é até hoje. E também é um exemplo de lei ruim. Lei ruim? Existem leis ruins, né? Leis do mal.
E aí fica até esse problema, você que é cidadão de bem, né? Você quer seguir as leis. Mas quando você vê uma lei do mal, lei ruim, como é que você fica, né? Quero seguir a lei, sou um cidadão, mas essa lei aqui é lei ruim, lei do mal. Aí fica aquele dilema, né? O que eu faço agora, né? Sou um cidadão, como é que eu faço? Vamos ver, então, essas leis das terras, por que ela é uma lei do mal e como é que ela mostra que a elite no Brasil sempre massacra a população pobre, sendo que outros países não é assim, até inveja. Vamos lá, então. A lei das terras. A lei das terras do ano de 1850. Nos tempos antigos, no Brasil, você entender que era um país muito grande com pouca gente. Então tinha muita terra desocupada. Aí, se alguém quisesse, né, só uma terra lá que ninguém mora, só chegar lá, morar lá, que você já podia tomar posse da terra que você mora nela, né? Entendeu? Funcionava assim. Pois bem, veja o que aconteceu. Os ingleses faziam pressão para o Brasil acabar com a escravidão, viu? Esse é o motivo deles, portanto vamos ver por quê. Aí, por causa da pressão que os ingleses faziam, que a Inglaterra é a principal potência do mundo, né? É tipo os Estados Unidos de hoje, né? Naquela época a Inglaterra. Faziam pressão e o Brasil aceitava, né? Mandavam em nós. Aí eles exigiram que o Brasil parasse de buscar prender pessoas negras na África para trazer, para trabalhar como escravos no Brasil. Exigiram, aí o Brasil criou uma lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia e eles fiscalizavam, se viesse algum navio escondidinho trazendo escravos, eles prendiam e tal. Então, tivemos que parar. Ok? E também queriam que acabasse com a escravidão de vez, não só parar de trazer escravos. Então já se adivinhava que naquela época, que a escravidão vai acabar, né? Muita pressão, nós estamos aqui adiando o máximo possível, mas um dia a escravidão vai acabar. Já se adivinhava isso naquela época. E, já que não podiam trazer mais escravos para o Brasil, da África, e estava aumentando na economia, na agricultura do café, precisava de mais gente para trabalhar. Aí o truque era trazer pessoas da Europa, né? Pessoas brancas, viu? Da Europa, para trabalhar no Brasil, no lugar dos escravos. Convidava essas pessoas, né? Vem trabalhar no Brasil, tal. Aí estavam vindo. Surgiu então uma preocupação na classe alta do Brasil, a classe rica, os fazendeiros, quando estavam vendo esses imigrantes que viriam para o Brasil, né, para trabalhar. Olha o que eles pensavam. Eles, quando chegarem aqui, vão ver muitas terras desocupadas, né? O Brasil é grande, e vão pensar o quê? Em vez de eu trabalhar por aquele fazendeiro e ser explorado por ele, eu vou pegar uma dessas terras e trabalhar para mim, né? É agricultura familiar, muito melhor, né? É claro que eles vão fazer isso, que vai querer outra coisa. Então, para evitar que esses imigrantes pobres tivessem suas próprias terras, né? E para forçar a trabalhar para os fazendeiros, eles criaram a famosa Lei das Terras, que dizia o seguinte: de agora em diante não é mais como o costume antigo de você chegar numa terra desocupada e morar lá e já vai ser sua. Agora não, agora só tem que comprar do governo. Então tem uma terra desocupada, quer morar lá, tem que comprar do governo, e não é barato não. Aí com isso o pobre não podia comprar a terra. Então acabou, né? Então o imigrante vinha para o Brasil, dava de cara com um monte de terras desocupadas. Podia trabalhar aí, mas não pode. Você tem que comprar do governo. Não é mais como antigamente, que só chegar e ocupar. Aí ele via aquelas terras lá, desocupadas, e era obrigado a trabalhar para o fazendeiro sendo explorado. Então era uma lei que impedia os pobres de terem terras e obrigava o pobre a trabalhar como empregado. Né? Que coisa. Mais ainda, como eu disse para vocês, naquela época, eu estava se adivinhando que a escravidão ia acabar no Brasil. E aí a classe alta no Brasil, classe rica, pensava o quê? Os escravos, né? Os negros, quando deixar de ser escravos, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar essas terras que estão desocupadas, vão morar lá e vão ter suas próprias terras e vão desenvolver na vida. Negro desenvolver na vida? A classe rica branca não aceitava ver negro subir na vida, né? Então, ó, temos que mudar a lei, viu? Enquanto tivesse a lei antiga, que é só chegar e morar, os negros saem da escravidão e vira fazendeiro. Então, vamos criar a lei das terras também para isso, né? Agora em diante tem que comprar a terra. E esses escravos, ex-escravos, que estão ficando livres, não vão poder ter suas próprias terras, porque eles não têm dinheiro para comprar.
e vão ter que ser explorados de sempre. Aí os negros deixavam de ser escravos, viam a terra enorme lá e não podia pegar porque não tinha dinheiro para comprar e tinha que ser explorado. Num país tão grande, as pessoas não tinham terra para morar e trabalhar. E ao mesmo tempo, já que só pode comprar, os grandes fazendeiros tinham dinheiro e compravam terras, mais ainda do que já tinham. E a cada vez tinha mais e mais terras. Aí ficou assim, né? Negócio que se chama concentração fundiária, que quer dizer o quê, né? Num país tão grande, a população sem poder ter terras e os ricos tendo cada vez mais terras, porque só pode ser dono da terra se comprar. O pobre não pode comprar, não pode ser dono. Já o rico que tem dinheiro, o fazendeiro, compra mais terra ainda e vai, né, aumentando o seu poder. E o Brasil se tornou um país extremamente injusto em relação à questão fundiária, quer dizer, a questão da terra. Um país que a terra fica concentrada nas mãos de poucos proprietários, cada vez mais concentrando, e a classe pobre, né, negros, brancos, pobres, não tem. Agricultores, né, pobres, não têm sua própria terra. E quando resolvem cobrar, né, é recebido a bala. Então a lei das terras é um exemplo de como, né, uma lei pode ser má. Né? Mas é a lei, eu sei que é a lei. Né? Mas a gente tem consciência, né? A gente percebe as coisas. Ok? Então é isso. Né, de hoje que a classe rica no Brasil, né, aparta o pobre. Né? O pobre fica na senzala e nós estamos aqui na Casa Grande. Aqui, né? Vocês para lá e nós para cima. Que coisa, hein? É o Brasil. É o Brasil. Incrível que tem países que não é assim, viu? Tem países que a população pobre tem boas condições de vida. Tem direitos respeitados, tem reforma agrária, repartiu-se as terras, tem melhores condições de vida, o povo pobre tem mais dignidade. E o Brasil, meu, o Brasil é triste. Brasil, um país muito injusto, viu? É um dos países mais injustos do mundo. A diferença entre ricos e pobres aqui é assustadora. Pior que a gente nasce assim, a gente acostuma, né? Acho que isso é normal, mas não é não, viu? Até vergonha. E você aí com a sua camisa amarelinha da seleção, gritando, eu tenho orgulho de ser brasileiro, Ai, tenho vergonha. Muita vergonha. Mas, né? Dá pra melhorar, não dá? Dá. Pra ter orgulho de verdade, não? Orgulho de ilusão. O Brasil é um dos países onde a terra está mais concentrada. Muita terra para poucos donos. Isso vai acontecendo cada vez mais, menos proprietários. Então isso vai sacrificando tanto, além de comprometer, digamos, as tantas comunidades que moram nessas terras onde o agronegócio vai avançando, vai ocupando comunidades tradicionais, poceiros. Todo ser humano tem direito ao acesso à terra, para nela morar, para nela produzir o que ele precisa para a sua vida. Deus não deu escritura para ninguém. A quem pertence a terra? Pertence a todos nós. Mas há um pequeno grupo que se apropriou da terra, explora a terra e explora os filhos e filhas da terra, que somos todos nós. Então a luta de vocês para o acesso à terra tem uma grande dignidade, porque a terra é a casa comum e cada um tem que ter o seu lugar para poder morar e poder produzir o que ele precisa. Nunca deixem de sonhar. Para mim, a utopia não pode vir do sistema. Já Einstein dizia, o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos tira da crise. Então nós temos que ter outro pensamento, outro sonho, outra prática. E para mim, ela só pode vir da base. Eu quero lembrar aqui a frase do Papa, porque ele se reuniu 4 vezes, 3 em Roma e outra vez na Bolívia,
em Santa Cruz de la Sierra com os movimentos sociais mundiais. Isso vocês têm que lutar pelos 3 T's: trabalho, terra e teto. Segundo, não esperem nada de cima, porque o sistema reinante é o sistema de morte, sistema anti-vida. Vocês têm que ser os protagonistas, que têm um sonho novo, organizem cooperativas, outra forma de produzir e de consumir, unam-se e articulem todos os movimentos para apresentar uma alternativa que tenha um sonho grande, não só para vocês, para a humanidade. Porque só assim nós vamos salvar a casa comum. De outra maneira, vamos ao encontro do pior.